Então, você fornecia a sua conta do Facebook para o Netflix e ele, com base nas interações dos seus amigos, né, do Facebook, ele também recomendava coisas para você, né? E aí aqui você tinha um estilo, né, um tipo de explicação então baseada na vizinhança de usuários, tá? Então, é lógico que essa abordagem aí depois, por questões de privacidade, ela foi tirada, né? Mas eu consegui pelo menos capturar essa figura aí para mostrar nas minhas aulas, né? Bom, em 2008 surgiram também as abordagens de faturação de matrizes e fatores latentes. Bom, a gente viu, né, a faturação de matriz. Basicamente, você tem uma matriz R aqui de usuários por itens. Você vai fatorar ela em duas matrizes, né? A gente pode chamar, por exemplo, de U e de V, né? Ou P e Q, né? Conforme a gente viu nas aulas. Essas duas matrizes, elas são usuário por fator latente e item por fator latente. Esses fatores latentes, que é o que está em amarelo aqui, né? Que é essa outra dimensão, né? São desconhecidos, né? São características latentes lá do teu conteúdo. Então pode ser que seja, por exemplo, trilha sonora, né, de um filme, pode ser, sei lá, né, se é um filme mais voltado para criança ou para adulto, né? No cenário de livros, pode ser livros mais adultos ou infantis, pode ser livros mais clássicos ou contemporâneos, tá? Mas o que importa é que a gente não sabe, né, o que são esses fatores latentes, tá? E aí, mas assim, ainda essas técnicas de fatoração, elas são boas para gerar recomendação, né? Elas são bastante acuradas, tá? Mas, por outro lado, você não tem um significado intuitivo, o que dificulta, né, esse processo aí de explicação. É, Isso até 2014, tá? Porque em 2014 começaram a surgir pesquisas, né, para tentar gerar recomendações explicáveis para a fatoração de matriz. E um dos artigos mais citados, né, ou mais clássicos, talvez, né, nesse tipo de abordagem, é esse que eu coloquei aqui, né, que é o Explicit Factor Models for Explainable Recommender Systems Based on Phrase Level Sentiment Analysis, tá? Esse artigo ele tenta correlacionar fatores latentes, né, que vêm lá da matriz, né, de usuário por fator, item por fator, com revisões de produtos que você encontra também lá na tua base de dados. E aí essas revisões que os usuários fazem dos produtos, eles normalmente falam bem ou falam mal de diferentes aspectos, né, relacionados com o conteúdo. Então você pode ter, por exemplo, uma revisão lá de uma câmera fotográfica, um usuário pode estar falando bem da lente ou está falando mais ou menos ali da qualidade da imagem ou do LCD, né, enfim. E aí ele usa análise de sentimento, tá, para poder identificar a polaridade dessas revisões, tá, dessas opiniões dos usuários, e eles conseguem juntar tanto essa parte aí das explicações, digo, né, tanto dos fatores latentes com as revisões, né, para poder gerar explicações, tá? Então eles conseguem casar uma coisa com a outra e gerar explicações para abordagens de fatoração de matriz, tá? Então vale a pena, né, dar uma olhada nesse artigo, tá? Se vocês tiverem interesse. Bom, mas assim, hoje em dia a gente tem duas dimensões de pesquisa, basicamente. A gente tem abordagens que lidam com a parte mais front-end, tá? Então, assim, como que a explicação vai ser exibida para o usuário. E a gente tem também outras abordagens que estão mais ali no back-end, né? Então, como que você vai gerar a explicação, como que vai ser feito, né, a explicação, né? Daí depois, no front-end, decide, né, como que é feita a exibição, né, da explicação para o usuário, tá? Então, enquanto que no front-end você precisa ter conhecimento de conceitos da área de interação humano-computador, né?
visualização, tá? De modo a mostrar para o usuário, né, os dados lá referentes à explicação. No back-end, as técnicas, né, as abordagens normalmente utilizam aprendizado de máquina, né, ou outros processos lá de inferência para poder gerar a explicação, né. Então, no front-end você tem o estudo dos estilos diferentes de apresentação das explicações, tá? Que pode ser tanto visual como textual. E no back-end você estuda modelos para se gerar explicações, também junto com as recomendações, tá? Que aí pode ser tanto o KNN, fatoração de matriz, modelagem de tópicos, gráficos, regras de associação, deep learning, né? Entre várias outras abordagens que existem. Mas assim, na prática, gente, essas duas dimensões, front-end e back-end, elas são estudadas em conjunto, tá? Por que isso? Né? Porque o tipo de informação usada geralmente determina como que as explicações vão ser exibidas, tá? Então, por exemplo, nesse caso desse artigo que eu falei para vocês, né, que eles explicam os fatores latentes, eles têm lá, então, como back-end o próprio algoritmo, né, de fatoração de matrizes, tá? Só que aí, como eles usam lá um mecanismo de aprendizado de máquina, que usa revisão de usuário, né, que usa análise de sentimento, a explicação vai ser textual, né? Então vai mostrar um texto lá que é a explicação daquela recomendação, tá? Já nesse outro exemplo aqui, nessa outra proposta, o que esses autores estão propondo? Né? Eles estão propondo um modelo de Deep Learning para gerar explicações baseadas em regiões de interesse em imagens, tá? Isso relacionado a um domínio de e-commerce de roupas, tá? Que é o domínio fashion que a gente fala, né? Então eles pegam lá imagens de roupas, tá? Que estão lá para venda e usando técnicas lá de processamento de imagem, eles extraem regiões de interesse ou pontos de interesse daquela imagem da roupa que vão ser depois mostrados para o usuário como uma explicação visual. Tá? Então, você recomenda uma roupa para um usuário, aí você explica, estou te recomendando essa roupa porque ela tem esse detalhe, ou porque ela tem esse caimento, ela tem essa estampa, né, que é relevante para suas preferências. Tá? Então, como eu falei, e assim, né, por que o front-end é explicação visual? É porque o domínio é de roupas, né, e o back-end você tem deep learning relacionado com o processamento de imagem, tá? Então por isso que eu falei, tá? Então assim, as abordagens normalmente elas são vistas em conjunto, tanto front-end como back-end. Aqui a gente tem mais alguns outros exemplos. Então, por exemplo, desse lado aqui a gente tem o front-end e aqui a gente tem o back-end, tá? Então, os algoritmos, né, baseados em vizinhança, fatoração de matriz, modelagem de tópicos, baseadas em gráficos e assim por diante. E o lado do front você tem, por exemplo, baseado em vizinhança, né? Em características baseadas em textos, tá? Visual, né? Informação social e assim por diante. E aí você tem várias abordagens aí que casam tanto o estilo como também cada um desses algoritmos lá no back-end, tá bom? Bom, aqui é só para mostrar um exemplo, né, de estilos diferentes de explicação. Reparem só, né, imagina que o usuário, né, ele recebe, o usuário Bob, tá? Ele recebe uma recomendação de uma lente fotográfica, né, lente de câmera fotográfica, e aí aqui é exibido, né, diferentes estilos de explicação dessa lente para o usuário, né? Então olha só, né, então aqui o sistema recomenda a lente para o usuário, tá? Você pode ter um estilo que é baseado em usuários, né?
E como que seria essa explicação? Falar, a lente é recomendada para você porque o usuário similar William e Fred compraram esse item anteriormente, tá? Então, assim, com base então, num KNN, num user KNN, tá? User KNN, você consegue perfeitamente gerar uma explicação como essa. É só você pegar o seu algoritmo lá, user KNN, quando você gera a matriz de similaridade entre usuários, você pega lá os K usuários mais similares que avaliaram, né, ou que compraram aquele produto que você está recomendando para o usuário-alvo e pega lá, por exemplo, o nome desses usuários, né, enfim, e gera uma explicação que pode até ser baseada em um template pré-definido, tá? Então você pode, por exemplo, pegar esse texto aqui, né, usar ele como template, é um modelo, né, de texto, e aí você só altera aqui as variáveis, por exemplo, o nome desses usuários e também o nome aqui do produto, tá? E aí você consegue usar esse template para outros produtos e outros usuários também no teu sistema. Você pode ter também abordagens baseadas em item KNN, né? Então, por exemplo, como que a gente explicaria a lente para o usuário Bob? Poderia ser, essa lente é recomendada para você porque você comprou uma câmera anteriormente. Então, o sistema poderia identificar que outros usuários que compraram a lente compraram também a câmera, tá? E o item KNN faz isso porque ele pega lá pelas interações dos outros usuários, ele consegue extrair a similaridade, né, entre os itens, não baseada nos atributos, mas baseada nas outras interações, tá? E aí ele gera também uma recomendação desse tipo. Você pode também fazer baseada em texto, tá? Aqui nesse caso seria um content-based, né, baseado em conteúdo. Então, por exemplo, você pega lá as características dessa lente e aí você coloca elas, por exemplo, numa tabelinha como essa e exibe isso para o usuário. Então, isso já vai ser a explicação para esse usuário, tá? Então, assim, quando você, estou recomendando essa lente, aqui você tem essas características dessa lente que está aqui, tá? Então, beleza, essa aí é a explicação. O usuário, né, vai ver, legal, né? Então pode ser bom isso daí para mim, tá? Pode ser também baseado em sentença, né? E aí também, de novo, você pode usar um template pré-definido. Então você poderia fazer algo do tipo, você pode estar interessado numa característica X, por exemplo, qualidade ou comprimento focal, né? Ou a cor, sei lá, né? Ou algo assim. E aí no qual esse produto desempenha bem, né? Tá? Então poderia ser um template assim, aí você pega, né, alguma daquelas características ali de cima e coloca no seu template e mostra esse texto de explicação para o usuário. Tá? Pode ser também não estruturado, né, do tipo algo assim. Né? Então isso daqui pode ser, por exemplo, uma frase que outros usuários criaram em revisões dessa lente. Tá? Então, por exemplo, você pode extrair das reviews de outros usuários uma frase como essa, né? E aí essa frase seria a explicação para o usuário Bob, tá? Inclusive até desse lado aqui eu acho que até deve ter, né, algo assim, né? Aqui poderia estar, por exemplo, algum desses outros usuários aqui, né? Poderia ter colocado uma frase como essa, e aí o sistema, né, vai olhar, né, vai analisar esses reviews, pode aplicar uma análise de sentimento, né, fazer uma modelagem lá de extrair aspectos ou tentar
extrair, fazer uma sumarização, né, de todas essas reviews, tá? E aí gerar uma explicação com base em frases que outros usuários criaram lá nas reviews, tá bom? E também baseada em informação visual, né? Então, tipo, estou recomendando também a lente. Uma explicação visual poderia ser algo assim: eu mostro a imagem da lente e eu mostro alguma região de interesse, tá? Um ROI aqui, né? Quer dizer, poderia ser ali a distância focal, né, da lente, né? Sei lá, né? Alguma coisa assim. E, né, destacando então alguma parte lá do produto que o usuário vai prestar mais atenção, né? Tá? Então são estilos diferentes, né? Aí você pode então dividir esses diferentes estilos baseados em usuários ou itens relevantes, baseados em características, baseados em sentenças textuais, explicações visuais, explicações sociais, tá? Bom, então quando a gente se baseia em usuários ou itens relevantes, a gente tem algumas abordagens que eu separei aqui, né? Então elas adotam uma recomendação do tipo user ou item KNN, tá? Aqui eu tenho um exemplo aqui desse autor, tá? De 2000, né? É um trabalho bastante antigo já, mas como que ele faz? Ele cria um gráfico mostrando lá a vizinhança de usuários em relação a um determinado produto, tá? Então, então você pode ter, por exemplo, número de vizinhanças e aqui, né, quer dizer o seu X desse lado, tá? Você pode ter também separado, né, por notas, então quantos usuários deram notas 1 e 2, quantos usuários deram nota 3 e quantos usuários deram nota 4 ou 5. Isso para um determinado produto, tá? E isso em relação à vizinhança do seu usuário-alvo, tá? Então eu recomendei algo para um determinado usuário, aí você pega a vizinhança de usuários desse usuário que avaliaram aquele produto que você recomendou e separa por notas que esses usuários deram para aquele produto, né? E cria um gráfico como esse. Isso daí seria já a explicação para o usuário, tá? Você pode também, né, criar outro tipo, né? Separando aqui por vizinhança, né? Então vizinhança, quanto mais para cima quer dizer vizinhos mais próximos ou vizinhos mais distantes, né? E aí também de acordo com a avaliação que esses usuários deram, né? Então, por exemplo, todos os que estão em amarelo aqui, eles deram ótima avaliação, né, para aquele produto, né? Must see, né? Deve ser visto, né? Ou will enjoy, né? Então isso aqui seria já um segundo nível, né? E assim por diante, tá? Então também isso aí seria uma explicação do porquê que aquela recomendação seria boa para um determinado usuário, porque a maioria dos usuários mais próximos, eles avaliaram bem aquele produto, né? A gente pode também ter baseado em itens, tá? Então relevância, similaridade de itens. Então aqui você pode pegar, recomenda lá um produto, e aí você procura por itens parecidos com o que você está recomendando e mostra quais foram as avaliações que esse usuário deu para esses outros itens. Então, quais são suas notas para filmes que são similares a esse que eu estou te recomendando? Tá? Seria essa primeira parte aqui. E aqui seria também baseado em usuário, né? Então, o que seus vizinhos, como que foram as notas dos seus vizinhos para esse filme que eu estou te recomendando, tá? Então, também você poderia colocar algo assim, né? Beleza?